Tristeza. Superando o desânimo. Você se encontra triste, desolado, desanimado? Não sabe mais o que fazer da sua vida? Às vezes a tristeza penetra o nosso ser, entra na nossa vida, destrói os nossos sonhos. A dor na alma é muito grande. O sofrimento está corroendo você por dentro e lhe faz muito mal. Saiba que todos os momentos bons ou ruins passam. Tudo na vida passa. A tristeza também passa. Você vive momentos de escuridão, mas o sol nasce todos os dias, trazendo a sua luz, vida e alegria. Então, viva a vida, desperte o amor e a gratidão em você. Busque o caminho da felicidade e seja feliz. Lembre-se, o Pai que está nos céus lhe ama do jeito que você é, com todas as suas imperfeições. Busque nele o consolo e, através da oração, fale as suas aflições, pois ele atenderá às suas súplicas. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E a vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que Deus te segure nas suas mãos. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos fortalecer agora e sempre. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, buscando a figura sublime do nosso Mestre Jesus, para inicialmente agradecê-lo pelas inúmeras oportunidades de aqui estarmos no planeta que Ele, Jesus, o nosso Mestre Divino, edificou para todos nós, para que pudéssemos trabalhar o nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual.
Agradecer a Jesus por todos os instrumentos, recursos, por todas as oportunidades que Ele, o Divino, nos oferece diariamente, nos amparando através de seus Espíritos iluminados que estão conosco, nos auxiliando em todos os instantes das nossas vidas. Obrigado, Jesus, por essas e por outras inúmeras oportunidades, por essas e outras inúmeras condições e situações que promovem o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, o nosso progresso. Que a Tua luz permaneça conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, nos intuindo, nos influenciando para o bem, para o amor ao próximo, para amar a Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado, Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos a classificação dos Espíritos e no momento nós estamos estudando a segunda ordem, os bons espíritos. É bom a gente frisar que os bons espíritos ainda não são espíritos puros. Ou seja, os bons espíritos ainda têm algum progresso a realizar até se tornarem espíritos puros. E sintetizando, o que até já foi dito nas reuniões anteriores, as características essenciais, principais dos bons espíritos, né, seriam assim, a predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, são espíritos em que a vida espiritual, a espiritualidade já está acima da matéria, das sensações físicas, né? Eles não experimentam, já não tem mais o domínio, não tem mais a sua personalidade, não tem mais o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme. Quer dizer, isso para eles já são coisas que eles já superaram essa etapa da vida deles. E eles fazem o bem com absoluto desinteresse, ou seja, pelo puro sentimento do desejo de fazer o bem. Né? Eles ainda têm que passar, como não são espíritos puros, ainda têm que passar por algumas provas, por algumas situações, até que eles atinjam a perfeição. Como eles ainda conservam alguma coisa de material, ou seja, eles têm a predominância do espírito sobre a matéria, mas não significa que estejam completamente desmaterializados. Então, como eles conservam alguma coisa de material ainda, eles mantêm, né, os traços da sua existência corporal, a sua forma de linguagem, alguns hábitos, né? Kardec fala até mesmo em manias que eles podem conservar, mas isso já em algo bem mais elevado, bem mais acima
da materialidade que a gente está acostumado. Então essas são as características principais, essenciais ali dos bons espíritos. Nós estamos vendo agora, na quinta classe, os espíritos benévolos, ou seja, espíritos que têm a bondade, né, no coração. E Kardec vai nos ensinar que nos espíritos benévolos, a bondade é neles a qualidade dominante. Ou seja, o que domina esse espírito é a capacidade de empatia, a capacidade de fazer algo em prol do seu semelhante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos, ou seja, eles ainda não são espíritos perfeitos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então são espíritos em que a bondade, então, como diz, a capacidade de enxergar, de sensibilizar com o semelhante é um traço dominante nesses espíritos. E não é um sentimento inativo, um sentimento assim, coitada dessa pessoa. Não é isso, não é puramente isso. Então a gente vai encontrar essa característica em alguns exemplos que a humanidade conhece. Por exemplo, uma irmã Dulce, que ela vê lá os pobres na periferia de Salvador e ela não apenas se condói, ela não apenas fica com dó daquelas pessoas, mas vai trabalhar, vai instituir ali construir uma instituição em prol daquelas pessoas. Madre Teresa de Calcutá na Índia, mesma coisa, Chico Xavier, mesma coisa, ou seja, pessoas que na sua linha de atuação enxergam a dor e a necessidade do próximo e vão trabalhar, vão fazer algo em prol dessa pessoa. Então nós vamos ver então que o trabalho e a ação em prol de outras pessoas é também uma característica dominante, né? Como Kardec coloca lá na explicação do Livro dos Espíritos. Apraz-lhes prestar serviço aos homens, ou seja, eles trabalham em favor das pessoas. Nós vamos ver, por exemplo, em Nosso Lar, André Luiz conversando com Dona Laura, e ela comentando com eles sobre a irmã Veneranda, uma das ministras de Nosso Lar, uma das principais ministras de Nosso Lar à época do livro, e ela comentando com ele as características desse nobre espírito e tudo mais. Em certo ponto ela fala, olha, ela é um espírito que é incansável no trabalho. Ela, dos trabalhadores, dos cidadãos de Nosso Lar, ela é o espírito que tem a maior quantidade de horas de trabalho. Ela tem, em Nosso Lar, acumulado mais de 1 milhão de horas de trabalho. Ou seja, eles iam fazer à época uma homenagem para ela porque ela havia completado mais de 1 milhão de horas de trabalho. Ou seja, um espírito incansável, trabalhador e tudo mais. E, claro, com isso que a pessoa cresce. O trabalho dignifica a pessoa, faz ela crescer. Tanto é que Dona Laura fala, olha, aqui em Nosso Lar, as duas únicas entidades que já chegaram a ver Jesus Cristo pessoalmente, vamos dizer assim, né, são o governador e a irmã Veneranda. Ou seja, pelo trabalho que ela realiza, né? Porque Emmanuel vai nos explicar que o que cresce o indivíduo, né? A nossa evolução, ela se dá de forma binária. Nós temos o lado do conhecimento que o espírito necessita para a sua evolução. O conhecimento ele é necessário. E também o sentimento. Então, tanto é que ele vai dizer, uma expressão clássica dentro do Espiritismo, que são as duas asas que vão elevar a criatura. Ou seja, existe aí uma necessidade de crescimento da pessoa na sua intelectualidade, mas principalmente no seu sentimento.
Tanto é que no livro O Consolador, vão questionar Emmanuel o seguinte: a alma humana poderá elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E ele responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Num círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda nas experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, Emmanuel ele está elucidando assim, que nós precisamos dos dois, do conhecimento, precisamos da elevação moral dos nossos sentimentos. Porém, ele faz um alerta: cuidado, porque às vezes o excesso de conhecimento intelectual, sem um conhecimento, sem um avanço moral, poderá propiciar a criatura a quedas. Por quê? Porque o conhecimento intelectual, o domínio das ciências, é uma ferramenta poderosa de ação do espírito. Mas é como um corcel, um cavalo. Ou seja, você tem um cavalo ali super rápido, saudável, que pode correr muito. Mas esse cavalo, esse mesmo corcel, precisa de uma direção. E a direção que dá ao intelecto é o sentimento. Então, por isso que o intelecto ele se torna, às vezes, limitado em sua ação, principalmente em se tratando do socorro ao íntimo das criaturas. No livro No Mundo Maior, de André Luiz também, há um exemplo que mostra justamente isso, a atuação, a capacidade de transformação, a capacidade de mudar o coração de alguém, que um espírito, que um bom espírito, ou seja, um espírito que o amor já domina esse espírito, pode, em comparação a um espírito que ainda apenas conhece, que apenas tem conhecimento. Então, diz lá André Luiz, estavam ele e o instrutor Calderaro numa instituição de atendimento psiquiátrico, atendendo, socorrendo um espírito, um homem que estava lá, que a esposa tinha feito orações em favor dele, e André Luiz, no primeiro exame, já identificou ali um espírito desencarnado ao lado, mas profundamente imantado a ele, vamos dizer assim, no nosso linguajar mais simples, um obsessor, quase que já dominando por completo ali os pensamentos daquele homem. André Luiz fala que o que um pensava, o outro de imediato pensava. Ou seja, a relação encarnado e obsessor já era tão íntima que a mente deles já se confundiam, né? É como se houvesse ali irmãos siameses, né? Ligados pelo cérebro, vamos dizer assim. A mente deles já estava profundamente enraizada uma à outra. E o instrutor Calderaro conta brevemente a história que aquele obsessor havia sido assassinado pelo homem que estava internado, que na verdade era filho adotivo dele, ele tinha feito isso por interesse de dinheiro, conta toda a história. E eles fazem ali um atendimento, mas não logram em separar
né, ter assim, um socorro mais efetivo daquele espírito encarnado, né? E André Luiz, quando vê ali que o Calderaro fala, ó, terminamos por aqui, fala, mas, como diz assim, não adiantou muito, né? Vamos falar assim, a gente prestou um primeiro socorro só, mas não melhorou um pouquinho, mas ele continua atuando. Ele falou assim, André Luiz pergunta, a gente não podia, vamos dizer assim, entre aspas, doutrinar esse obsessor, explicar para ele que isso está sendo mal para ele também, explicar, mostrar para eles, né, que, olha, isso aqui está muito ruim para vocês dois, ou seja, entre aspas, doutrinar, né? E Calderaro vai responder para ele o seguinte, olha, não adianta, nós não vamos fazer muita coisa aqui com isso, mas por quê? E o Calderaro responde, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor constrói por dentro. Com a nossa cultura, ou seja, com o nosso conhecimento, com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. O conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Então Calderaro ele mostra ali, né, nesse parágrafo do livro, que o conhecimento pode fazer alguma coisa. Um médico ali na sua medicina, ele ajuda de fato o cliente. Mas o amor, ou seja, aquela pessoa que traz, né, o amor verdadeiro dentro dela, tem um espectro de atuação muito mais amplo. Tanto é que nesse caso, o livro prossegue, né? André Luiz vai falar assim, tá, como diz, então, e agora? Como é que faz? Ele falou, olha, aguarde, você vai ver. Aí nesse instante entra a irmã Cipriana, que André Luiz, quando já a vê, já toma um primeiro susto, né, vamos dizer assim, pelo que ela irradiava, né, de luz, de energias, né, as irradiações dela já mostravam a qualidade daquele espírito, né? E aí quando ela, a irmã Cipriana, conversa com os dois, mostra e não condena nenhum deles, né? Quando ela vai conversar primeiro com o encarnado em desdobramento espiritual, e ele já, quando a vê, ele tem a impressão que era Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, pelas qualidades, então ele associa mentalmente como se fosse ela. Mas a primeira coisa que ele fala é assim, olha, eu matei um homem, ou seja, um sentimento de culpa. E ela responde simplesmente, eu sei disso. Mas por que você esqueceu a oração? Ela não condena a pessoa. Por que você foi matar? Você não devia ter feito isso. Não fala nada disso. Ela presta o auxílio ao coração enfermo ali. Depois que ela conversa com o encarnado e tudo mais, em desdobramento, se volta para o obsessor e a mesma coisa. Conversa com ele, mostra para ele, olha, você está há 20 anos colado a ele, obsediando a ele. Ele está trabalhando, tem uma família, está construindo e tudo, e você só está odiando, né? E começa, ou seja, a atuação do amor, a atuação do espírito benévolo, aquele que traz um coração do tamanho do mundo, é algo fantástico. A gente vê isso nas passagens de Jesus, né? Quanto que os espíritos, às vezes, só de se aproximarem do Cristo, caíam de joelhos em pranto, porque sentiam a irradiação do amor.
André Luiz coloca, né, que o conhecimento pode pouquíssimo comparado com muito que o amor pode sempre. Esse livro, O Mundo Maior, já no finalzinho do livro, André Luiz visitando o lar de Cipriano, essa mesma estrutura, que é uma casa que ela havia criado ali nas zonas inferiores à terra. Quando ele está despedindo dela, ele vai embora e tal, ela fala, olha, que o Pai te abençoe, virando para o André Luiz, né? Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. Ou seja, qualquer coisa que você for fazer, varrer um chão, for fazer uma operação, uma cirurgia, coloque a bondade naquilo que você está agindo. Essa é a atuação dos espíritos benévolos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Vamos falar hoje sobre esse tema, né, do homem de bem, dos bons espíritas, que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos. Esse é um dos capítulos mais interessantes, assim, um dos que eu gosto muito no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, toda a codificação, todos os temas são muito importantes, mas alguns falam mais aos nossos corações. E esse tema da perfeição, ele parece que encerra mesmo um tema central das nossas vidas. E não é diferente de pensarmos que logo no início do capítulo, Kardec seleciona um trecho do Evangelho de Jesus, né, uma fala do próprio Cristo, quando ele mesmo nos convida ou nos convoca a sermos perfeitos. Jesus diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E pode parecer muito difícil para todos nós falarmos de perfeição. A gente é bem consciente sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas limitações, sobre o quanto ainda temos que aprender, né? Estamos na Terra para isso, para evoluir, para nos desenvolver, e a perfeição parece mesmo uma coisa bastante distante de nós. E aí a gente pode até se pegar pensando, será que isso é mesmo possível? Será que isso é mesmo viável? Que a gente chegue um dia a sermos perfeitos, como Jesus está nos convocando? Mas ele é o nosso mestre. E ele não fala em vão. E se ele nos convoca à perfeição, esse parece ser realmente um caminho importante e necessário para a gente ter em vista das nossas vidas. E aqui eu gosto também de fazer uma relação já com o Livro dos Espíritos, na questão 132, que é uma questão que eu acabo usando bastante, sempre que a gente vai falar de encarnação, quando a gente trabalha, né, o tema educação e coisas desse tipo, a gente sempre vai pensar no espírito que retorna ao mundo, né, a uma nova encarnação, e lá na questão 132, Kardec pergunta para os espíritos qual é o objetivo da encarnação, o objetivo de estarmos aqui na Terra encarnados, o objetivo, talvez a gente possa resumir assim, da própria vida, né? E a resposta dos espíritos, ela é em sintonia direta com isso que a gente vem falando, porque os espíritos respondem que o objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição, de maneira bastante reduzida, simplificada, né? A resposta deles, eles vão falar que é isso. O objetivo da encarnação é chegarmos à perfeição. Então, é para isso que nós temos essa oportunidade de estarmos no mundo encarnados com uma série de possibilidades que a encarnação nos oferece, para que a gente possa aprender, né, nessa grande escola e irmos nos desenvolvendo, então, para chegar a essa tão almejada perfeição. Mas aí
o que representa efetivamente perfeição, né? Como a gente falava, perfeição parece um conceito às vezes tão distante, porque a gente sabe das nossas limitações, como é possível traduzir nas nossas vidas essa caminhada, essa jornada para que a gente possa chegar a esse patamar de perfeição. O que isso representa nas nossas vidas, nas nossas ações? Jesus dá a dica quando ele traz esse trecho, né, que Kardec seleciona, lá do Evangelho de Mateus, e ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele traz essa fala logo depois de um outro conceito que ele apresenta, que é um conceito de amor. Jesus está falando do amar aos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, enfim, Jesus vem falando sobre isso e conclui esse pensamento com sede perfeitos. E aí, então, a gente já pode fazer essa relação direta da perfeição com um caminho de amor. E é claro, Jesus, quando resumiu a sua doutrina e os seus ensinamentos, quando ele é perguntado, né, sobre isso, ele resume todos os seus ensinamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, 2 ensinamentos de amor. Então, a primeira coisa que a gente vai atrelar à perfeição é, claro, um caminho de amor. Amor a Deus e amor aos nossos semelhantes. O amor a Deus é talvez um pouco mais abstrato para nós, mas ele encerra uma série de coisas, né? Amar a Deus não é simplesmente uma contemplação, um amor unilateral de um ser que a gente talvez nem consiga compreender muito bem hoje. Amar a Deus é profundo demais e ele implica uma série de ações concretas na nossa vida quando a gente ama esse Pai, uma série de transformações no nosso íntimo. Mas o amar ao próximo, ele é um pouco mais palpável, porque o próximo está ali junto com a gente, é alguém que a gente convive, né? É palpável, é concreto. Então, talvez seja um pouco mais simples da gente compreender num primeiro momento. Amar ao próximo como a nós mesmos, e tem até um comparativo que é bem direto, porque a gente tem uma base de comparação, né? O amor que eu tenho para mim, eu devo ter também para com os meus irmãos. Jesus faz esse resumo trazendo esses 2 ensinamentos de amor da primeira revelação. Eles não são, digamos, novidade para aquele povo que já tinha recebido com Moisés a primeira revelação e já tinha recebido do alto, então, orientações da vida espiritual, né? Orientações divinas que orientavam o povo e a todos nós nessa jornada, né? Nessa vida que é espiritual, né? Que já apresentavam, então, direcionamentos nesse sentido. A primeira revelação já encerrava esses 2 mandamentos. Jesus, ele pega, então, esses 2 conceitos, mostrando também que não vinha romper com aquilo que o povo já tinha recebido anteriormente, né? Mas ele vinha completar, digamos assim, né? Dar continuidade ou aprofundar os ensinamentos para que as coisas pudessem ficar mais claras, para que a gente entendesse um pouco melhor quem realmente é Deus, esse Pai amoroso, e esses ensinamentos que nos orientam na jornada da vida para que a gente possa realmente se desenvolver e sermos herdeiros desse reino de Deus, a qual Jesus vem nos apresentar. Mas além desses 2 ensinamentos de amor, que já são um grande resumo, e o tema central do Evangelho do Cristo,
o tema central desse caminho de perfeição e do homem de bem, como a gente vai ver, Jesus ainda faz outros chamados de amor ao longo do Evangelho, em outros momentos, chamados esse agora um pouco diferentes daqueles que a gente já conhecia lá da primeira revelação, amar a Deus, amar ao próximo. A gente já sabe o quanto o amor é necessário, o quanto a gente precisa amar os nossos semelhantes, mas Jesus choca, digamos assim, um pouco, quando ele apresenta, nessa passagem do Sede Perfeitos, o amar aos inimigos, por exemplo. Jesus diz que a gente precisa aprender a amar também aqueles que não nos querem bem, aqueles que algumas vezes nos perseguem e nos caluniam, né? A gente é convidado por Jesus a fazer o bem àqueles que nos odeiam, ele diz, né? Ou que não gostam de nós. E aqui tem um choque, talvez social, até hoje, às vezes as pessoas vão ter dificuldade de compreender isso, como é que eu vou ser capaz de amar aquele que não me quer bem, né? E esse é o grande convite de sacrifício pessoal, porque esse orgulho que muitas vezes a gente traz, né, quando na relação com pessoas que não nos querem muito bem, a gente pode carregar um certo orgulho de não conseguir olhar aquele outro irmão como o irmão que é. Então, já começa a aprofundar um pouquinho mais esse conceito de amor. E Jesus traz ainda um outro comparativo, né, um outro convite de amor, que para mim é dos mais difíceis, eu acho, o mais profundo deles, que é quando ele diz para nós que a gente precisa, falando, né, para os discípulos, que a gente precisa aprender a amar-nos uns aos outros, tal como ele nos amou. E é comparar o amor que a gente precisa desenvolver em nós ao amor que o próprio Cristo sente por cada um de nós. Será que a gente consegue mensurar? Será que a gente consegue compreender qual é o tamanho desse amor? Muitas vezes a gente pode buscar no mundo exemplos de amor, né, que sejam para nós uma certa orientação, mas sem dúvida nenhuma, o maior amor que a Terra já viu foi o amor do Cristo por cada um de nós, quando ele aqui esteve encarnado conosco. Então, esse sendo o maior amor que a gente já viu, é também o maior desafio que a gente tem desse amor palpável, que a gente teve a oportunidade de facear aqui no mundo, o maior desafio e o maior convite para que a gente possa realmente trabalhar por chegar a desenvolver esse amor também em nós. Esse é o grande convite de Jesus. E aí, nós estamos começando a compreender que esse caminho para chegar então à perfeição é desenvolver realmente um amor genuíno, um amor profundo, como Jesus veio nos inspirar, nos ensinar. Se o amor dele por nós é o maior que a gente já viu, a gente também vai entender e perceber que Jesus é efetivamente esse modelo de perfeição. Lembrando também a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre efetivamente, né, quem seria esse modelo e guia que Deus nos oferece de perfeição, e os Espíritos respondem Jesus. Então, Jesus é para nós esse modelo de perfeição. Jesus veio à Terra para ser para cada um de nós esse espelho. Se ele está nos convocando a essa jornada, porque a jornada espiritual, a caminhada evolutiva, ela é sim
uma caminhada rumo à perfeição, como a gente viu aqui, o objetivo, né, da encarnação, o objetivo da vida é chegarmos a esse momento, né, esse lugar de perfeição. Jesus veio ter conosco não só para nos ensinar, para ser para nós esse mestre que ele é, né, o grande professor das nossas almas, para nos mostrar caminhos, para fazer sermões, para curar pessoas e apresentar o reino de Deus. Ele veio sim para isso tudo, mas isso tudo só faz parte de um conjunto que é o próprio modelo que ele é. Se a gente precisa de um referencial para entendermos perfeição, a gente tem a Jesus para olhar. A gente tem os seus próprios atos. Por isso ele veio, governador do nosso planeta, encarnou aqui para estar conosco e nos mostrar qual é o modelo a ser seguido. Porque Jesus, como espírito puro que é, a gente lembra aqui da escala espírita, muito bem descrita por Kardec no Livro dos Espíritos, a partir do item 100 em diante. Kardec deixa bem claro para a gente ali numa divisão didática quais são os tipos de espíritos que existem, né? Eles são divididos em 3 grandes ordens e dentro dessas ordens a gente vai ter 10 escalas, né, de espíritos, e o primeiro deles, na ordem dos espíritos puros, estão aqueles espíritos que já não sofrem nenhuma influência da matéria, são puros, né? São esse modelo de perfeição. A gente tem, então, Jesus como esse grande modelo, a ser para nós, então, esse grande referencial. Dentro da escala, então, aquele espírito que já alcançou, já atingiu esse último ou primeiro nível da etapa evolutiva e se tornou, então, um espírito puro, porque quando aqui na Terra não é mais influenciável pela matéria, assim como o Cristo, né? Então, é para nós o grande referencial mesmo da perfeição. E essa é a misericórdia divina que nos apresenta, né, nos ofereceu Jesus para que a gente pudesse ter esse referencial bastante claro sobre como proceder, sobre o que fazer nas nossas vidas, né? Lá dos espíritos puros também, Kardec descreve como a superioridade intelectual e moral absolutas. É o espírito que, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações, enfim, são esses espíritos que estão no último grau da escala evolutiva. E isso é muito interessante perceber o quanto a doutrina espírita é muito clara para nós em mostrando essa escala. Porque talvez, como a gente falava no início, a perfeição possa parecer uma coisa bastante distante e até inatingível. Mas a doutrina espírita deixa claro para a gente o quanto todos nós somos perfectíveis. Não somos ainda perfeitos, mas chegaremos a esse estado da perfeição porque somos criaturas, né, criados simples e ignorantes, e vamos nos desenvolvendo aos poucos, caminhando nesses degraus evolutivos, e aí dentro dessas escalas, mais uma vez, Kardec divide didaticamente em 10 escalas, né, 10 tipos diferentes aí de espíritos, partindo lá dos espíritos imperfeitos, né, impuros, os primeiros, até desenvolvermos-nos para chegar aos espíritos puros. Nessa caminhada, a gente percebe que não existem saltos. Não é nessa encarnação que a gente vai se tornar perfeito. Não é amanhã, dormindo agora e fazendo os nossos esforços, que amanhã a gente se torna perfeitos. A gente sabe que a natureza não dá saltos, mas existe uma jornada a percorrer.
E aí a escala espírita, ela ajuda a gente a perceber o quanto a gente pode e deve, né, e vai degrau a degrau se desenvolvendo paulatinamente, né, gradativamente, até um dia chegarmos realmente a esse estado da perfeição. E esse estado da perfeição é o que, mais ou menos, o que Kardec vai definir aqui para nós como homem de bem. Muitas vezes, quando a gente lê esse item do homem de bem, a gente fica maravilhado, né? Porque Kardec é extremamente didático e descreve ponto a ponto uma série de características que o homem de bem deve ter. A gente acha lindo, às vezes a gente até comenta, é só isso. Como é dizer o quanto é difícil, né? O quanto a gente já consegue ter consciência de que essa é uma jornada que a gente ainda está se esforçando para conseguir, né? Características que a gente já sabe que não tem ainda e que vai demandar de nós esforço e dedicação. Kardec lista várias coisas e já ao final ele deixa bem claro que isso não é tudo, o homem de bem ele não é caracterizado só por essas características, outras coisas viriam, mas isso aqui, que já é bastante coisa, já daria para nós um caminho, já daria para nós uma boa condição, digamos, de homem de bem, se praticadas todas essas características, todos esses detalhes que são aqui descritos por Kardec. A gente não vai se ater a todos eles, são muitos, mas a gente pode fazer um resumo geral e perceber que dentre essas características, com certeza, a gente percebe o amor como o grande resumo que Jesus nos trouxe, descrito aqui nessas características do homem de bem. E as suas virtudes correlatas, né? O amor, a caridade, a humildade, a fé, são extremamente presentes nessas características que o homem de bem tem ou precisa desenvolver para ser, né, chamado homem de bem. Mas ao início desse trecho, que é o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa bem claro que o homem de bem ele vai ser caracterizado pelo cumprimento da lei divina. E aí eu gostaria também de retomar o Livro dos Espíritos mais uma vez, porque como o primeiro livro da codificação, Kardec já trouxe muitos dos conceitos que vem desenvolver depois lá no Livro dos Espíritos, então eles se complementam. Então lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec tem um trecho ali, né, que ele intitula Caracteres do Homem de Bem, que ele vai trabalhar o mesmo assunto que ele desdobra e aprofunda um pouco mais aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas na questão 918 ele pergunta para os espíritos por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita. Então percebem a relação lá com aquela escala espírita que a gente vinha dizendo, né? Kardec apresentou para nós a escala e a primeira ou a última, dependendo da perspectiva, é a dos espíritos puros. Então a gente realmente vai caminhar nessa escada da hierarquia ou da escala espírita para chegarmos realmente à perfeição. Exatamente isso que ele está perguntando aqui, né? Por que indícios a gente pode reconhecer, então, em um homem, esse progresso real de quem está avançando nessa escala, nessa escada ascensional da evolução. E os espíritos também são bastante sucintos, eles respondem aqui dizendo que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
Então, os Espíritos apresentam duas coisas aqui, e a primeira delas é a prática da lei de Deus. A lei de Deus que vem sendo apresentada para nós há muito, por infinitos mensageiros que o mundo já recebeu, que trouxeram mais ou menos aspectos da lei de Deus. Jesus vem ser o grande modelo da perfeição, né, trazer a lei de maneira muito mais expressa, mas ao longo do tempo a gente já teve essa lei de Deus sendo apresentada de diversas formas, em diversos povos, em diversos tempos. E a gente já, cada um de nós, minimamente, já conhece aspectos da lei divina, por conta exatamente dessa grande misericórdia que nos vem revelando a lei de Deus. E, claro, lembrando que ela também está inscrita em nós, na nossa consciência, como os Espíritos também vão dizer no Livro dos Espíritos. Então, a gente já conhece, talvez não conheçamos ainda toda, completa, em todas as suas nuances, mas a gente já conhece bastante da lei divina. E é a prática dessa lei que caracteriza para nós esse comprometimento que nós temos em avançarmos, né? Em estarmos trabalhando para nos desenvolvermos enquanto espíritos e comprometidos com esse dever, com essa tarefa que nos cabe de caminharmos rumo à perfeição, a essa perfeição onde estaremos efetivamente em comunhão com Deus, assim como Jesus já está, né? Jesus, no seu estado perfeito, é aquele que tem uma comunhão tão profunda que foi para nós a tradução do pensamento divino aqui na Terra. Então, essa é a primeira coisa, a prática da lei de Deus. E é o que o Kardec vai descrever mais uma vez, quando ele comenta tanto essa questão, ele comenta já trazendo alguns pontos e depois desdobrando mais agora no Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia o trecho do homem de bem dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E a gente estava falando de lei de Deus, né, lei divina, e aqui Kardec apresenta como a lei de amor, justiça e caridade, mas a gente lembra que na divisão didática também, mais uma vez, que Kardec faz sobre as leis divinas, e apresenta a última delas, né, a lei de justiça, de amor e de caridade, os próprios espíritos vão dizer para Kardec que ela é um certo resumo, né, essa última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, incluindo, juntando essas três coisas aí, ela é a mais importante por ser a que faculta ao homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, por isso que Kardec coloca, né, aqui essa lei, sendo esse grande resumo aqui de toda a lei divina, né, a gente pode entender assim. E também na questão 879, mais uma vez, os espíritos vão deixar bem claro o quanto essa é uma lei central, porque Kardec pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Essa questão tá no item justamente, né, da lei de justiça, amor e caridade, e os espíritos vão dizer que o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, mais uma vez, seria, né, o verdadeiro justo, exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, mais uma vez, Jesus sendo apresentado aqui como esse que efetivamente já vive e já pratica na plenitude a lei de justiça, amor e caridade, a lei divina na sua integralidade, em toda a sua pureza. Jesus é para nós o grande homem de bem que viveu aqui na Terra, o maior de todos, o grande exemplo. Então, por isso ele é o nosso referencial. Daí a gente olhar todas essas características do homem de bem, muitas vezes,
e perceber que talvez seja difícil para a gente aplicar tudo isso já nesse momento, a gente se vê ainda tão distantes. Mas é justamente por isso que a gente tem isso apresentado, porque é o horizonte para onde a gente deve caminhar. Assim como Jesus, quando ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, pode parecer até um contrassenso, como é que a gente vai ser perfeito como Deus? E a gente sabe que isso realmente é impossível, porque Deus é o Criador e nós somos criaturas. Mas nós temos para nós uma perfeição relativa, né? Que é a perfeição possível para criaturas. É essa perfeição que a gente vê no Cristo. Então, é esse horizonte que ele nos apresenta de para onde a gente tem que caminhar, para onde estamos indo na nossa jornada espiritual. Mas, não por acaso, Kardec coloca logo após o item do homem de bem, um item que ele intitula Os Bons Espíritas. E aí, o homem de bem, a gente pode ter claro ali nas descrições, nos itens que Kardec coloca, que nenhum deles circunscreve essas características a determinada religião, a determinada colocação, lugar, enfim, qualquer coisa que possa excluir qualquer criatura de ser um homem de bem. É uma postura de vida, uma conduta, uma maneira de agir que é acessível a qualquer criatura que se disponha a tal. Porque a gente falou de quê? De amor, de caridade, de humildade, de fé, e isso é acessível a qualquer criatura que esteja disposta. Não diz respeito só aos espíritas, né? Ser homem de bem é para todas as criaturas. Nós, espíritas, somos também convocados a sermos homens de bem e mulheres de bem, né? Homens no sentido da humanidade. Nós somos convocados a estarmos, a chegarmos, né? A caminharmos para essa perfeição, para incorporarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, o bem e o amor que Jesus nos ensinou. Mas não diz respeito só a nós espíritas ou cristãos ou qualquer coisa, diz respeito a todas as criaturas. É um caminho ascensional, né? É um caminho para todas as criaturas, para todos os espíritos criados por Deus, que somos todos nós. Então, é uma caminhada para todo mundo. Mas o conhecimento espírita que nós recebemos como uma dádiva, como uma bênção, uma grande misericórdia do alto, a mais uma vez enviar uma nova revelação para nós, uma revelação dessa vez ainda mais clara, é essa grande oportunidade que a gente tem de perceber um pouco melhor esses caminhos, essa lei divina, compreender mais profundamente o que é efetivamente a lei divina, a que ela nos convoca e como é que funciona essa grande orquestra da vida que a criação nos proporciona. Isso é que a doutrina espírita faz conosco, né? Talvez a gente não pode cair na ilusão de acreditar que isso tudo é um grande privilégio para nós, no sentido de que temos conhecimentos que nos tornem diferentes ou melhores do que os nossos irmãos, mas antes eles nos auxiliam, nós espíritos que estamos aí encaminhados e precisamos ainda de mais clareza. A doutrina espírita eu gosto de enxergar assim, nós, né, espíritas, talvez mais necessitados do que os nossos irmãos, precisamos aí de um conhecimento ainda mais claro, né, para Deus apresentar para a gente, falar, meu filho, tá aqui,
Tá, ó, mais claro que isso é impossível, então aproveitem a oportunidade, aproveitem o conhecimento, aproveitem tudo isso que está sendo depositado nas mãos de vocês para realmente fazer diferente, né? Então, quando Kardec vai colocar aqui o item dos bons espíritas, ele vai deixar também bem claro para nós o quanto que o espiritismo, o conhecimento da doutrina espírita, ele é um caminho, uma chave que nos ajuda, que nos auxilia a chegarmos a sermos efetivamente homens de bem. E aí, logo no início, ele diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos, ou seja, do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então, se a gente retomar só mais um pouquinho, voltando aqui, a questão 918, lá do Livro dos Espíritos, que eu li anteriormente, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? A gente tinha destacado, eram duas coisas, né? A primeira, a prática da lei de Deus, que é realmente traduzir, então, todo o conhecimento, o aspecto da lei divina que a gente já conhece, que a gente já consegue compreender em prática nas nossas vidas, em realmente efetivar isso na transformação dos nossos atos, na nossa conduta divina. Mas tinha uma outra coisa que a gente ainda não falou. Ele diz: quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Por que isso? Será que compreender a vida espiritual é realmente um indício aí de que estamos caminhando na jornada evolutiva, de que já estamos avançando? E aí, por quê, né? Porque a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Se a gente compreende efetivamente quem nós somos enquanto espíritos, a nossa visão e a nossa ação aqui no mundo vai ser muito diferente, porque ela não vai estar mais circunscrita só às coisas materiais, só às buscas do mundo, mas efetivamente a gente vai poder trabalhar pelas conquistas do espírito, que são as que permanecem. Então, essa compreensão da vida espiritual é que é uma chavinha aí que a doutrina espírita nos auxilia muito a ter, para que a gente tenha essa consciência e possa aproveitar melhor a oportunidade da encarnação. Mas ali, fazendo sempre o paralelo, né, entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec traz um itemzinho a mais aqui, que é também extremamente importante para a gente perceber o que é essa compreensão. Porque ele diz: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo vai nos auxiliar nesse processo. Por quê? Não basta que a gente conheça a vida espiritual, não basta que a gente saiba que é assim. Se a gente efetivamente não sentir, se a gente efetivamente não tiver trazido esses ensinamentos para o nosso coração, a gente pouco faz com essas informações, porque a gente não vai ser impelido a essa transformação que o conhecimento da doutrina espírita nos apresenta, nos impulsiona, né? Compreender, conhecer é uma parte do processo, mas quando a gente traz para o sentimento, aí a gente ganha realmente forças, a gente passa a ter mais possibilidades de desenvolver realmente o amor, aquele amor que a gente tanto falava, que vai nos levar à perfeição. Então, são duas coisas que precisam caminhar juntas. E aí, Kardec também coloca uma coisa aqui que é extremamente importante a gente perceber, né? Que ser espírita e ser cristão é uma e a mesma coisa, porque a doutrina espírita está pautada, né, nos ensinamentos de Jesus. A gente tem Jesus como essa referência. Então, sermos espíritas e sermos
cristãos, realmente, elas precisam ser entendidas como uma coisa só, porque essa é a referência das nossas vidas. Se a doutrina espírita vem trazer para nós uma série de conhecimentos que nos auxiliam na caminhada, eles nada mais fazem do que ajudar a gente a compreender Jesus melhor, compreender melhor os seus ensinamentos, compreender melhor a lei divina que ele já apresentava para nós lá há 2000 anos. E falávamos então dessa compreensão que precisa estar aliada ao sentimento, e é o que Kardec também deixa bastante claro aqui, na sequência, logo no início do item 4, os bons espíritas, quando ele diz que o espiritismo não institui nenhuma nova moral. E aqui Kardec está explicando essa questão, né, de sermos espíritas e sermos cristãos. Porque o espiritismo, mais uma vez, está pautado sobre a moral do Cristo, sobre os seus ensinamentos. Apenas facilita a doutrina espírita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, inteligência e prática, mais uma vez, a prática que era, né, uma das coisas ali que a gente precisa realmente traduzir todo o conhecimento, todos os ensinamentos em vivência prática nas nossas vidas do Espiritismo, né? E quando Kardec diz que ele facilita a inteligência, ele está apresentando aqui para nós um dos aspectos centrais, que é esse da racionalidade, né? A fé raciocinada, sob a qual também nasce a doutrina espírita, né? Trazendo lógica, que é uma das características, um dos diferenciais, digamos, da doutrina espírita diante das religiões do mundo, né, das caminhadas filosóficas, enfim, que a gente teve ao longo da história. A doutrina espírita, ela consegue casar dentro aí do seu tríplice aspecto, né, ciência, filosofia e religião, porque traz à religião também esse aspecto da racionalidade, da razão que é capaz de facear aí todos os aspectos da moral e da religião e ter lógica. Kardec é extremamente claro nas coisas que ele nos apresenta. A ciência espírita pautada aí na observação, enfim, em todos os aspectos do fenômeno espírita que também nos apresentam, né, uma série de critérios, vai mostrar para a gente o quanto a inteligência nesse aspecto do intelectual também é importante e necessária na nossa jornada evolutiva, e aliada à prática da moral do Cristo, que é ao lado do sentimento, né? Então a gente está vendo aqui bem presente e bem claro, trazido aqui por Kardec, essas duas asas da evolução, porque a gente só vai chegar à perfeição se a gente caminhar nesses dois aspectos. Eles caminham juntos, a gente precisa do desenvolvimento em ambos esses aspectos, na intelectualidade e na moralidade. Tanto é assim que quando a gente viu lá a primeira ordem dos espíritos puros, o Kardec resume dizendo que neles existe a superioridade intelectual e moral absoluta. Então, as duas coisas, intelecto e moralidade, elas precisam caminhar juntas, né? Então, isso é o que a doutrina espírita tem nos ensinado. Ela nos apresenta os seus ensinamentos, mais uma vez, com lógica, com critério, e nos dá oportunidade de estudarmos e de conhecermos a lei divina com o aspecto cognitivo, né, o intelectual, de uma maneira extremamente importante, que nos dá essa possibilidade de conhecermos, de avançarmos nesse aspecto que é o da intelectualidade. Mas, mais uma vez, reforça também a moral do Cristo, nos apresenta de uma maneira mais clara, mais didática,
essa moral e auxilia-nos a desenvolvermos, então, o campo do sentimento, para que a gente possa efetivamente amar os nossos semelhantes, porque esse é o cerne daquela perfeição que a gente leu. Se a gente não desenvolver o sentimento, né, não desenvolver o amor, a caridade para com os nossos semelhantes, se a gente não conseguir perceber no outro o nosso irmão, se a gente não aprender a renunciar a nós mesmos, a sacrificar o nosso próprio interesse pessoal para servir aos nossos irmãos, a gente não vai estar avançando nessa caminhada. E é isso que a gente precisa ter consciência também para analisar. E aí, mais uma vez, se a gente retomar, né, no homem de bem, o Kardec também faz uma descrição interessante logo no início, que ele vai dizer que o homem de bem, ele se interroga, né, na consciência, ele pensa se ele fez bem, o que ele poderia ter feito melhor, se ele feriu alguém, se ele deixou de fazer o bem. Isso nos remete diretamente à questão 919, né, lá do Livro dos Espíritos, naquela explicação do Santo Agostinho sobre o autoconhecimento, quando ele mesmo diz: façam como eu fazia quando eu estava na Terra, né, que todas as noites, quando eu ia deitar, ele pensava, refletia: será que eu fiz tudo que eu poderia? Será que eu feri alguém? Enfim, essa análise, essa autoanálise, ela está também muito relacionada aí com o homem de bem, porque se a gente não tiver essa consciência para autoconhecermos, né, para perceber e poder analisar as nossas atitudes, a gente não vai conseguir pesar se os nossos atos estão sendo realmente e se eles estão harmonizados com a lei divina que a gente vem estudando, aprendendo, conhecendo dia a dia. Então a gente precisa disso, desses dois aspectos, porque para cumprir a lei divina, eu preciso analisar como é que tem sido o meu dia, como é que tem sido as minhas ações, e aí eu vou poder pesar, então, né, se essa lei realmente está sendo aplicada na minha vida. Então é nisso que a doutrina espírita vem nos auxiliar tanto. Ela é um caminho para mostrar para nós o quanto que isso pode ser feito. E é bonito porque quando a gente fala de um desenvolvimento intelectual, a gente está longe aqui de falar dos grandes gênios do mundo, porque Kardec é claro e ele fala para a gente que esse é um conceito, né, um conhecimento acessível, porque o espiritismo ele depende muito de uma maturidade do senso moral. Então, cada um de nós que esteja disposto, né, nesse ponto e invista nessa sensibilidade do coração, ele também vai ser capaz de compreender o espiritismo, a doutrina espírita, nos seus aspectos mais profundos e aproveitar, então, de todos esses ensinamentos para aplicar, então, efetivamente na sua vida e passar a viver cada dia mais essa lei divina nas nossas vidas. Porque, mais uma vez, como a gente falou lá na escala espírita, é um processo gradativo. A gente vai, degrau a degrau, aplicando algumas dessas características nas nossas vidas. A gente vai perdoar os nossos inimigos, ou os nossos adversários todo o tempo. Talvez a gente não consiga todo o tempo, mas a gente vai se esforçando um pouco para que dia a dia, situação a situação, a gente vá conseguindo fazer isso. A gente vai fazer o bem sempre. Algumas vezes, como o próprio Paulo dizia, né, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Tendo essa compreensão, esse conhecimento de si mesmo, que a gente vai poder se esforçar para cada dia mais poder fazer a prática do bem mais presente nas nossas vidas. E essa é a jornada do espírito. A gente está olhando para o horizonte que a gente vai sim chegar algum dia, na medida dos nossos esforços, né? Na medida da nossa dedicação, da nossa vontade por transformar os nossos pequenos atos nos nossos dias. Mas como
o resumo central do que Kardec traz para nós como bons espíritas é uma frase bastante conhecida por nós espíritas e bastante reproduzida também, quando ele diz que reconhece-se, então, o verdadeiro espírita, porque ele vai fazer aqui uma diferença, né? Existe o homem de bem, que a gente viu como realmente esse horizonte para nós, da perfeição, o homem de bem como o próprio Cristo, para cada um de nós, né? A gente pode olhar e perceber isso. E esse é o horizonte, é para onde a gente está caminhando. E aí depois existem os espíritas, mas dentre os espíritas, Kardec diz que existem os espíritas imperfeitos e existe o verdadeiro espírita, que é aquele que não só compreendeu, mas sentiu o espiritismo, né? Como ele começou falando ali no item. E o espírita imperfeito é aquele que tem o rótulo de espírita, mas que efetivamente não tem transformado esse espiritismo em transformação na sua vida, né? Então, Kardec traz esse fechamento, essa cereja do bolo, quando ele diz que reconhece-se, então, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. E muitas vezes a gente vai se focar nessa segunda parte, os esforços que emprega para domar as suas más inclinações, porque a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe que não somos ainda homens e mulheres de bem, a gente sabe que estamos ainda um pouco distantes de praticar efetivamente tudo aquilo ali que Kardec descreveu para a gente. Então a gente foca aqui no esforço, né? Se a gente está pelo menos se esforçando para chegar, né, nesse lugar, para aplicar essas coisas e para domar essas más inclinações, esse mal que eu ainda que eu não quero e eu ainda faço, então a gente já está se enquadrando aí como verdadeiro espírita. Mas tem um outro pontozinho importante que vem antes e que a gente não pode, não deve esquecer, porque o verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela sua transformação moral. Isso não quer dizer que a gente já deva ser perfeito, que a gente já deva ser homens e mulheres de bem na sua integralidade, na pureza aqui de todas essas características que nos foram elencadas. Não é isso, mas é a transformação moral. A transformação, ela tem como referência o quê? Eu mesmo, ontem. Eu me transformo quando eu consigo olhar para trás e perceber que hoje, depois de conhecer a doutrina espírita por determinado tempo, eu já sou uma pessoa transformada. Um pouquinho que seja melhor do que aquela outra de ontem. E amanhã que eu possa ser ainda um pouco melhor do que eu tenho sido hoje. Isso é que caracteriza também o verdadeiro espírita. O esforço, ele vem junto para que a transformação possa se efetivar. O esforço, ele não pode ser paralisado no esforço em si, né? O esforço, ele tem um objetivo, que é a transformação. Então, quando eu me esforço, e se eu me esforço verdadeiramente, eu vou poder ver em mim essa transformação moral acontecendo. Se eu não estiver vendo uma transformação em mim, se eu não puder dizer que eu sou melhor a cada dia, por conta de tudo que eu já tenho conhecido, por conta da misericórdia infinita que a gente tem de ter esses conhecimentos em mãos, lamentemos, amigos, porque invariavelmente a gente vai se reconhecer nesses espíritas imperfeitos e não nos verdadeiros espíritas. Então, que a gente possa ter essa consciência para trazer para nós esse esforço e essa transformação efetiva e reconhecermos-nos como esses que estão em jornada, que estão encaminhada para Jesus, né, para esse modelo de perfeição que ele representa para nós e para a comunhão com Deus mais efetivamente.
que a gente possa estar realmente dedicados, tendo essa perfeição, esse modelo de homem de bem como o objetivo que realmente a gente almeja nas nossas vidas. E aí então a gente vai fortalecendo a vontade para chegar até lá. Eu gostaria de finalizar com um resumo que eu acho bem interessante aqui do Emmanuel, tá no livro Rumo Certo, numa mensagem intitulada Mais com Jesus, quando ele diz que ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebamo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vista pessoais, e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Muito obrigada, amigos, que sigamos com ele. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção
teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.